E aí, aqui é o Zangado, hoje de sagas, e a saga que eu vou analisar pra você e trazer muitas informações nerds extras também, nerds não, otakus, né? É a saga Naruto Storm, composta por 4 games. Existem ao todo 54 fucking jogos relacionados a Naruto para quase todas as plataformas imagináveis. Mais da metade desses jogos são games de luta com o mesmo propósito e campanhas parecidas. Então eu resolvi dar foco apenas a esses últimos jogos, mas não se preocupem, é óbvio que eu vou falar todas as curiosidades possíveis do universo Naruto. E quem é fã do mangá, do anime, não apenas do Naruto, em geral, também vai gostar bastante desse vídeo. E já quem não curte, pode pelo menos aprender um pouco mais sobre o assunto. Certo, jovens? Ah, e mais uma coisa. Fazendo uma saga Naruto Storm, eu tenho total ciência que eu tenho a obrigação de fazer uma saga Dragon Ball Z também. Eu sei disso. Vocês não precisam me lembrar, ok? Então vamos lá pro nosso ritual padrão. Vão lá, prepara um lanche, coisa leve, um sushi de pombo poliglota com saquê de groselha. Já tá bom demais. Se acomoda, fica confortável e vem com o tio. O primeiro mangá do Naruto foi publicado no Japão em novembro de 1999. Caralho, Zangado, Naruto é de 99. Yep, sim, senhore. Seu criador é Masashi Kishimoto. A editora do Japão é a Shonen Jump e aqui no Brasil é a Panini. Olha, jovens, eu vou citar muitos nomes em japonês e com toda e absoluta certeza vou errar por inúmeras vezes a pronúncia deles. Então, orientais de plantão, por favor, perdoem o tio. No Japão, existe uma premiação chamada Hot Step Award, onde uma editora chamada Shueisha concede ao melhor produto fornecido por ela o prêmio de maior destaque. E geralmente, os vencedores desse prêmio vão pra frente. Dragon Ball e One Piece foram vencedores. Então daí vocês imaginam a importância dele. Tá, mas por que você tá falando disso, Zangado? Calma, jovens, calma, eu já vou chegar lá. Kishimoto havia criado um mangá chamado Karakuri. Karakuri? Não sei. A sinopse do mangá é a seguinte. Havia surgido um vírus mortal e os humanos desenvolveram uma tecnologia de implantar no sistema nervoso da pessoa infectada a cura. Mas para tudo na vida sempre tem um filho da puta que passou a usar essa tecnologia para o mal e criar os Roidos, humanos manipulados como armas de guerra. Assim, para combater essas armas, foi criada a unidade Karakuri, grupo de elite liderado por animais falantes. Eu coloquei na descrição do vídeo para vocês esse mangá para ser lido online. Então, quem tiver interesse, quando o vídeo terminar, para dar uma conferida, o mangá tá todo em inglês, infelizmente, não consegui encontrar ele em português. Continuando, esse mangá venceu a premiação e era a grande chance de Kishimoto realizar seu sonho e se tornar um mangaka, que seria a mesma coisa que um cartunista, só que de mangás. Kishimoto tinha planos para novos projetos e, como foi o vencedor da premiação, recebeu total apoio para isso. Mas para todo trabalho existe um prazo. Ele precisava apresentar esse novo projeto, mas ele acabou passando por uma crise criativa. Simplesmente ele não pensava em mais nada. Parecia que quando a responsabilidade chegou, ele simplesmente travou. Iniciou vários roteiros, criou vários personagens que para ele jamais iriam para frente. O resultado foi uma enorme depressão. Um dia ele estava mexendo em seus desenhos antigos e eis que encontrou esse. Um garoto com o cabelo espetado e uma espécie de óculos na cabeça. Esse desenho ele tinha feito quando tinha 14 anos. Foi quando ele lembrou que ele não tinha jogado fora esse rabisco porque ele tinha gostado muito do desenho. A partir dali, ele decidiu parar de se torturar em busca de inspiração. Tudo que ele precisava era de uma temática, e todos os outros personagens em enredo, ele sempre utilizaria coisas que aconteceram em sua vida como inspiração, e claro, adaptando ao universo fantasioso da história. Assim surgiu Naruto, que teve sua primeira publicação, como eu disse, em 99. Kishimoto sempre foi um fã incondicional do mestre dos mestres, Akira Toriyama, o criador de Dragon Ball. Ele nunca escondeu isso.
Naruto é um jovem de cabelo loiro e de roupa laranjada. Onde será que a gente já viu isso, hein? Então, fanboys do caralho, se rola respeito entre os criadores dos mangás, por que diabos vocês vão ficar se matando e se xingando por causa disso, hein? E isso vale para os fanboys de One Piece, de Bleach também. Não adianta você que ama One Piece xingar a mãe de quem gosta de Pokémon, achando que isso é argumento para fazer o cara gostar. Cada um gosta do que quiser e foda-se. Naruto é um órfão nascido em um vilarejo chamado Konoha, conhecido como a Vila da Folha. 12 anos atrás, a vila foi atacada por uma raposa gigante que possuía 9 caudas. O quarto Hokage, chamado Minato, lutou contra esse monstro, conhecido como Biju, e o aprisionou dentro de Naruto. Minato, ou Minato, e muitos outros ninjas morreram nessa grande batalha. Naruto então passou a carregar esse monstro dentro de si. Porém, ele estava selado. Esse tipo de pessoa é conhecida como Jinkyuriki. Jinkyuriki, com certeza está errada a pronúncia. Por carregar esse perigo tão grande. Naruto foi praticamente excluído da vila. Quase todas as pessoas o ignoravam ou falavam mal dele pelas costas. E por ser órfão, Naruto sempre foi sozinho. Só que ele tem uma personalidade muito forte, ele não aceitava ser visto como um fantasma e fazia vandalismo na cidade. Ele só queria ser notado mesmo que o xingassem. Então, ele entra na academia ninja para se tornar um genin, que é o primeiro nível de um ninja. Lá ele conhece seu professor Iruka e Naruto dá muito trabalho para ele por ser um péssimo aluno. Nessa escola, Naruto se apaixona por Sakura, além de conhecer outras crianças. Entre essas, a que mais se destaca e incomoda Naruto é Uchiha Sasuke. O cara mais popular, o galã, todas as meninas querem o corpo dele nu, o melhor aluno da sala, o mais forte. Naruto tem uma profunda admiração e inveja de Sasuke e toma ele como exemplo para superação. Apesar de toda a trama parecer suave e simples, todo o mangá tem foco, além das batalhas, a carga emocional, o drama. Os personagens têm, em sua grande maioria, uma história comovente, e mesmo personagens muito queridos pelo público podem morrer em qualquer batalha. E geralmente quando isso acontece, é para comover o leitor. O sonho de Naruto é se tornar um Hokage, o ninja mais poderoso e respeitado de toda a vila. O seu sonho é visto como piada por muitos, por ele ser taxado como fracassado. Naruto é sorteado a participar do time 7, composto por Sakura e Sasuke, e liderados por um dos personagens mais populares do mangá, Kakashi, o ninja copiador. Dessa forma, Naruto consegue ter seus primeiros laços de amizade e adquirir em seu maior rival um enorme amor de irmão. E justamente por esse sentimento as coisas desandam de vez. Nós já vimos em outros mangás personagens que eram do mal e passaram a ser do bem. Riei do Yu Yu Hakusho, Vegeta do DBZ. Sasuke era do bem e vai para o mal. Assim, acaba surgindo a obsessão de Naruto de trazê-lo de volta, e por aí a história vai. O mangá de Naruto se tornou tão popular que vendeu mais de 100 milhões de unidades só no Japão. Sucesso absurdo. E geralmente no Japão, quando um mangá se torna um hit, ele é trazido em forma de anime também. Em 3 de outubro de 2002, estreou o anime, esse que possui 220 episódios. Vixe, Zangado, eu sei, é episódio bagarai. Isso que é apenas a primeira fase. Em fevereiro de 2007 foi lançada a segunda fase, que é o Naruto Shippuden, onde demonstra todos eles adolescentes com outros inimigos a serem vencidos. Essa fase ainda não acabou e já está no episódio 295, com muita lenha para queimar. O anime também é aclamado por milhões de fãs pelo mundo todo, porém, diferente do mangá, alguns fanáticos por Naruto reclamam de inúmeros problemas, que infelizmente são fatos. Mas que problema, Zangado? Um deles é a enorme quantidade de episódios fillers. Que porra é essa? São episódios criados apenas para o anime, não existem nos mangás. Geralmente esses episódios são bobinhos, chatos ou horríveis. Um filler bom é muito raro mesmo de acontecer. O anime em si é longo o suficiente. Então por que diabos encher linguiça, cara? Pra quem se sentir motivado em assistir o anime depois desse vídeo, na descrição eu vou colocar um guia de fillers com os episódios que vocês não precisam assistir numerados, tanto da primeira fase quanto da segunda.
beleza? E o segundo problema que o anime passou são alguns episódios extremamente mal animados. Existia um tempo que isso começou a acontecer com certa frequência, e os fãs xingaram tanto que a produtora teve que rebolar e ainda tá rebolando para recuperar os fãs novamente. Essas pisadas na bola prejudicaram muito o anime, enquanto o mangá continua na lista dos tops do Japão. Quando eu era um jovem gafanhoto, eu assistia muita coisa, cara, entre elas eram animes. Eu vi muitos mesmo. Mas hoje em dia eu não tenho mais tanto tempo ou saco para começar a ver um anime do zero. Lembro que quando um amigo meu recomendou Naruto, eu não dei muita bola, nem fui atrás. Até que ele disse o seguinte: veja esses episódios aqui, cara. Depois desses episódios você não vai parar mais. Foram os episódios da luta do Rock Lee, que é o meu personagem favorito, contra o Gaara. E o pior é que ele tava certo, cara. Esses episódios me fizeram assistir o anime. Eu vou colocar o link na descrição do vídeo para vocês também desse episódio, além de colocar um dos, se não o maior site relacionado a Naruto do Brasil, que traz todas as informações, mangás, episódios, ovas, filmes relacionados para vocês curtirem, todos legendados e tal. Beleza? Depois de toda essa explicação do universo Naruto, bora para os games da saga Storm, ok? Então bora lá. Naruto Ultimate Ninja Story é um game de luta, mas ele também possui pequenos trechos em terceira pessoa para se explorar a Vila da Folha, proporcionando alguns minigames e side missions. O jogo foi lançado em novembro de 2008, desenvolvido pela CyberConnect 2 e distribuído pela Namco Bandai, exclusivo para PlayStation 3. Sobre o enredo eu não preciso nem comentar mais, o game possui os modos Missão Ninja, que no caso é o modo História, e tem a Batalha Livre, que é um modo arcade, onde você escolhe o seu personagem direto e escolhe um adversário, que pode ser a máquina ou um player 2. É um modo que todo mundo conhece, que qualquer game de luta tem. No modo história, as coisas funcionam obviamente seguindo a linha do anime, mas não totalmente. Jovens, todos os 4 games são de 70% a 80% idênticos, cara, com algumas alterações. Então, quando eu for falar do primeiro jogo, eu já vou estar definindo todos. E para os demais, eu vou deixar para ressaltar as alterações, o que foi retirado, o que foi acrescentado, certo? Isso já inclui o modo história que eu vou falar agora. Então prestem muita atenção para não dizer que eu falei sobre uma coisa de um game e esqueci do outro. Não. O modo história do Ninja Storm 1 vai do primeiro capítulo do Naruto clássico até a luta do Naruto e o Sasuke na cachoeira, que seria lá o episódio 130 e cacetada. É praticamente toda a temporada do Naruto clássico, a campanha. No game a gente vê inúmeras cutscenes, mas muitas, cara, com diálogos do anime para reviver a história sempre de maneira resumida em todos os 4 games. No modo campanha, nós mais assistimos do que jogamos. A dublagem dos jogos pode ser escolhida entre inglês e japonês. Eu sempre deixo em japonês, né, mas vai do gosto de cada um. E no último game do Ninja Storm 3, nós temos as legendas em português. Eu vi gente reclamando no vídeo da meia hora de erros de legenda. Ah, jovens, pelo amor, né, cara? Até jogo japonês tá lembrando da gente, então não vai reclamar, cara. A legenda possui realmente erros de tradução, erros de concordância, mas porra, dá um desconto. Lembra que eu disse que os acontecimentos do modo campanha não eram 100% fiéis aos do anime? Pois é, alguns de vocês devem ter ficado com dúvida quanto a isso. Eu vou explicar agora. Além de ser contado tudo de uma forma resumida, a nossa experiência no jogo é reviver as lutas que aconteceram. Tudo bem, mas algumas dessas lutas, o desenrolar delas e o desfecho são diferentes do anime, mas tudo isso é proposital para não deixar a campanha previsível. E sabe o que é engraçado, cara? Várias batalhas da campanha no jogo conseguem ser mais fodas que as do anime, sendo bem mais intensas e tem lutas desnecessárias também, tá? Do tipo, vamos treinar Naruto e tal, coisas que não ocorreram no anime ou no mangá, mas tem no jogo para dar uma leve estendida. Afinal, a gente assiste uma cutscene de 5 minutos e depois luta 1 minuto e já vem mais cutscenes longas novamente? Tem que ter, né? Em todos os jogos, o tempo de campanha depende muito de como você joga e da sua determinação de completar ou não os 100%. Ah, Zagado, então tem muitas coisas para se fazer? É, tem. Então quem busca zerar e fazer uma coisinha extra ali, outra aqui,
vai levar entre umas 6, 7, 8 horas de gameplay. E para quem for tentar fazer 100%, deve passar as 10 horas fácil. Então o jogo funciona da seguinte maneira: quando nós completamos as missões principais do modo história, nós adquirimos XP. Esse XP é utilizado para liberar o próximo capítulo, então você precisa fazer uma ou outra side mission para poder avançar no jogo. Quando nós enfrentamos um personagem, vamos supor Naruto versus Kakashi, antes da luta é listado seus objetivos. Por exemplo, vencer sem perder 40% do HP, sem usar kunai, sem usar jutsu de substituição. Enfim, são exemplos que eu estou inventando agora. Existe o seu objetivo e não basta apenas vencer. Tem que seguir essas regras para poder avançar. Isso acaba no decorrer do game enchendo a porra do saco, cara, porque você tem que ficar repetindo várias vezes a mesma luta até conseguir. Isso era tão chato que a partir do Storm 2 isso foi removido de vez. Os objetivos ainda continuam, mas cumpri-los ou não apenas determina o ranking do seu desempenho na luta. Você ganha um troféu, você ganha uma graninha. Enfim, daí tudo ficou mais fácil desde então. O modo batalha funciona assim. Na tela existem 3 barras de HP, verde, amarela e vermelha. E uma barra azul que representa o chakra do personagem que você utiliza para usar os ataques especiais chamados de jutsus. Essa barra pode ser enchida quando você segura o botão. Você pode levar 4 itens para uma batalha e utilizá-los na hora que você achar mais conveniente. No modo história, esses 4 itens são customizáveis, mas se você jogar em modo batalha livre, com um amigo ou contra a máquina, cada personagem carrega o seu específico. Esses itens variam de função, como regenerar uma parte do seu HP, do seu chakra, aumentar seu dano, sua resistência, ou causar danos em seu adversário e etc. Existem umas bolinhas do lado do rosto do personagem. Essas bolinhas vão enchendo conforme você vai acertando porrada no adversário sem levar contra-ataque. Quando elas se enchem por completo, o chakra fica bem mais intenso e regenera sozinho. Quando você é atacado, isso para de acontecer. Isso só acontece no Storm 1. Antes de lutar, você leva 2 personagens como auxílio batalha. Eles interferem na luta ao seu comando. Existem os botões específicos para invocá-los. Após chamá-los uma vez, leva um tempo para poder chamá-los novamente. Esses personagens de auxílio são a sua escolha, pelo menos no modo batalha livre. Claro que no modo história não, né? Eu só tô querendo dizer que todo personagem jogável também serve como personagem auxílio se você quiser. Você pode invocar um de cada vez ou os 2 ao mesmo tempo. Caso você execute um golpe que lance o seu adversário no ar, vai aparecer na tela um botão. Se você conseguir pressionar corretamente, o seu auxílio vai completar aquele combo golpeando o cara. Apenas no Storm 1 você tem que apertar o botão para ele fazer isso. A partir do 2, o auxílio faz isso por conta própria. No jogo nós podemos bloquear os ataques, mas alguns ataques não possuem defesa. Nesses momentos nós devemos utilizar o jutsu de substituição, onde você literalmente esquiva do ataque. Existe um número X de vezes que a gente pode utilizar esse jutsu. Não se pode usar toda hora. E depois que você usa todas as vezes, leva um tempinho para ele encher novamente. Em Storms 1 e 2, havia uma dificuldade para utilizar esse jutsu, que tinha que ser aplicado no momento exato da paradinha do negocinho do lance. A partir do Generations, isso foi simplificado. Só de você ficar apertando igual um psicopata, ele já desviava. Cada personagem possui seus jutsus específicos, e para executá-los você utiliza uma quantidade X de chakra. Caso o Naruto execute um Rasengan, por exemplo, e o Sasuke um Chidori ao mesmo tempo, esses jutsus vão se chocar e vai vencer quem pressionar o botão mais rápido. Eu ainda não comentei sobre isso, mas o Ninja Storm 1 não possui modo online. O modo online só surgiu a partir do Storm 2, mas é importante eu falar isso agora, porque o choque de jutsus foi retirado no segundo jogo, justamente por causa dos lags das batalhas online. O lance de pressionar o botão mais rápido não ia funcionar corretamente. Existe também o Ultimate Jutsu, que eu não preciso nem falar, que é um jutsu ainda mais poderoso, que consome mais chakra. Quando você dispara contra alguém e acerta, vai aparecer na tela uma sequência de botões a ser pressionada. Só que a mesma sequência vai aparecer para quem levou o golpe, dando a ele a chance de poder escapar. Então quem pressionar mais botões vai determinar o desfecho, se o jutsu vai acertar ou não. Isso também foi retirado a partir do Ninja Storm 2,
quando o Ultimate Jutsu acerta, já era. Alguns personagens possuem o modo Despertar, conhecido como Awakening. É quando esse personagem fica mega fucking overpower por uma quantidade X de tempo. Por exemplo, o Awakening do Naruto é utilizar o poder da Kyuubi. No Storms 1, 2 e Generations, esse modo só libera quando uma barra de HP já foi detonada. A partir do Storm 3 isso mudou, eu vou falar daqui a pouco. Apenas em Ninja Storm 1 as batalhas ocorrem nas paredes. Quem não leu o mangá, os personagens conseguem subir em qualquer lugar sem cair e até mesmo andar sobre as águas. O jogo possui 25 personagens jogáveis e mais 10 adquiridos por DLC que só podem ser utilizados como auxílio. Geralmente os jogos de luta possuem um balanceamento entre os personagens para a batalha ficar mais justa, mas isso não acontece com Naruto Storm. Os personagens balanceados são apenas os que são liberados no início. Sabe quando você acabou de comprar o jogo, aí você põe lá para testar, você abre o modo Batalha Livre e lá tem uma listinha de alguns personagens já liberados. Esses personagens são balanceados. Esses dias atrás eu fui a um campeonato de Mortal Kombat e de Naruto Generations. Eu fui só para assistir mesmo. E há personagens do jogo do Naruto proibidos em campeonato. No modo campanha existem também as batalhas contra os chefes, onde você enfrenta criaturas gigantes ou adversários com algum jutsu em especial. As batalhas contra os chefes sempre são fantásticas e cheias de cutscenes interativas. Executando com perfeição, sempre há uma espécie de bônus, um diálogo a mais, uma imagem a mais, uma cena a mais. Em Storm 1 eram poucas as batalhas contra chefes, isso foi aumentando e ficando cada vez mais foda nos demais games. Certo, além das batalhas na campanha, nós temos a exploração do mapa. Em Storm 1 era apenas Konoha. A cidade era bem grande, porém vazia. Haviam poucas pessoas andando por ela, mas entre os 4 jogos era o que tinha melhor exploração. Oferecia um número maior de possibilidades, acreditem ou não. Você podia andar, falar com as pessoas, se balançar nos cabos que ficavam entre as casas. Você buscava itens secretos, você ficava em primeira pessoa para lançar kunai e revelar segredos. Criava um clone de sombras e arremessava para um local muito distante para poder ter acesso a ele. Haviam as missões secundárias, a maioria delas são brincadeiras, desafios, brincar de esconde-esconde com o Konohamaru, subir em árvores, saltar de galho em galho. Esses dois últimos só existem no Ninja Storm 1, isso foi retirado, mesmo sendo legal pra caralho de se fazer. Além do XP, nós ganhamos dinheiro também, chamado de Ryo. Com ele, nós compramos vários itens, a maioria deles serve como conteúdo extra, comprar uma imagem, comprar um áudio, uma música tema do Naruto, enfim. Também há missões secundárias do tipo encontrar itens ou ingredientes para os comerciantes da cidade. Todas as missões podem ser repetidas depois que o game é completo. A ambientação do jogo é bastante limitada, é apenas em Konoha e a cidade é vazia, mas ela é bem retratada e detalhada. O motor gráfico é o mesmo para todos os jogos e é simplesmente lindíssimo. Todos os personagens foram brilhantemente bem retratados para o universo 3D, mantendo toda a característica fiel do anime, a expressão facial, a movimentação, a fluidez de movimentos, é realmente de se tirar o chapéu, de uma qualidade inquestionável. Um problema que o jogo apresenta é o número excessivo, cara, de loadings. Pra tudo tem loading e toda hora. Pra cutscene tem loading, pra luta, pra retry. Quando você explora Konoha, ela é dividida em trechos e pra cada trecho se tem um loading também. Isso é muito, mas muito chato. Os controles do game são bem simples e respondem muito bem. O jogo tem uma trilha sonora boa, mas ele não utiliza a trilha sonora do anime, que é excepcional. A trilha do game nem se compara à trilha do anime. No Storm 3 é a melhor dos 4 jogos, mas mesmo assim fica devendo e muito pro anime. Para quem não conhece a trilha sonora do anime, tem uma mina muito gostosa chamada Taylor Davis, que ela toca no piano, no violino, as trilhas não só de animes, mas de games também. Então eu coloquei na descrição do vídeo ela tocando uma das músicas do Naruto. Ninja Storm 1 teve média de 7.6 nas reviews mundiais. Eu achei essa nota um pouquinho abaixo do merecido, cara. Storm 1 pra mim tem a melhor exploração
mesmo que sendo apenas uma vila, e serviu de base para todos os outros Storms que viriam em seguida. É um dos meus favoritos, com toda certeza. O jogo não atingiu 1 milhão de cópias vendidas ao redor do mundo, mas mesmo assim foi considerado um sucesso pela Namco, que garantiu sua sequência. Em outubro de 2010 foi lançado Naruto Ultimate Ninja Storm 2. Exclusividade foi quebrada, agora ele também era disponível para Xbox 360. O enredo do jogo se passa do primeiro capítulo da fase Shippuden até a luta contra o vilão Pain. O modo campanha segue no mesmo ritmo, com muito mais cutscenes interativas e batalhas contra chefes. Outra diferença é que em Storm 1 nós controlamos apenas Naruto em Konoha. Em Storm 2 nós temos acesso a outras vilas. Na verdade nós fazemos todo o caminho, saindo de Konoha, indo até a Vila da Areia, por exemplo. A ambientação deu uma ampliada e nós não controlamos apenas Naruto. Nós jogamos com outros personagens também. Todas as vilas são bem mais lotadas, só que toda aquela interação foi reduzida. Ele não balança mais em cabos, ele não sobe mais em árvores. Eu já citei isso, enfim. O sistema de save do game agora é representado por uma pequena casinha de madeira, mas claro, existem os checkpoints também. E outra novidade seria o relacionamento adicionado. Naruto podia aumentar a amizade dele com outros personagens, dando presentes, mandando cartas, mas não pensem que isso vai dar chance do Naruto comer as gurias do jogo. Não viaja. Não vai rolar nada, velho, é só frescura mesmo. O jogo é basicamente o mesmo, as mudanças são em relação ao modo batalha. A primeira delas é o lance das bolinhas que enchiam quando você golpeava sem ser golpeado. Agora é só uma bolinha e quando ela enche por completo, você tem a opção de dar um Ultimate Jutsu auxiliado pelo seu suporte. Outras mudanças que ocorreram foi justamente em relação ao suporte. Agora na hora de escolhermos a dupla, nós temos a opção de escolher que maneira nós queremos que eles se comportem durante a batalha. Existem 3 tipos: o suporte de ataque, de defesa e o equilibrado. O de defesa aparece sozinho quando você está enchendo seu chakra, para tentar te defender de algum ataque. Os de ataque aparecem para ampliar a quantidade de combos que você está fazendo. E o equilibrado lança alguma coisa à distância que serve tanto para te proteger como para atacar alguém. E a última coisa que eu ainda não citei, jovens, é na questão do Awakening. No Storm 1, quando você estava nesse modo, você reagia a um jutsu levado. No 2, você não reage. Você recebe o golpe, você toma o dano, mas você continua com a mesma base de luta e apto para atacar, deixando esse modo ainda mais apelativo do que no 1. O jogo possui 42 personagens, alguns deles são repetidos, tipo 2 Narutos, um com uma roupa e taijutsus, e outro com outra roupa e outros jutsus. E também possui 23 estágios de batalha, além do modo online que eu já falei. Ninja Storm 2 teve média de 8.4 nas reviews mundiais, essa sim é uma média justa, e conseguiu vender 1 milhão de unidades pelo mundo todo, garantindo com toda e absoluta certeza uma sequência. Então bora pro próximo. Em fevereiro de 2012 foi lançado Naruto Ultimate Ninja Storms Generations para Xbox 360 e PlayStation 3. A história do game vai desde o primeiro capítulo do Naruto clássico até a reunião dos 5 Kages na fase Shippuden. Caralho, Zangado, então a campanha é foda demais. Todo o lance de exploração foi retirado, dando apenas foco nas batalhas. Até as batalhas contra os chefes foram removidas. Haviam vários capítulos de etapas de toda a saga Naruto. Você escolhe, vê uma intro e corre direto para as lutas. Concluindo esse capítulo, rola um ending também. O jogo também trazia um modo survival, que seu objetivo era ir vencendo vários oponentes consecutivamente, com pequena regeneração de HP entre eles. As mudanças técnicas que o game apresentou, eu já citei lá atrás. Em relação ao Storms 2, o jogo estava um pouco mais rápido para tudo, tanto nos movimentos simples, ataques, como jutsus. E houve alteração também no dano causado pelos personagens, buscando um pouco mais de balanceamento entre eles. O jogo agora trazia 72 personagens jogáveis, misturando as duas gerações do anime. O game foi considerado por alguns caça-níquel, por ele ter resumido o game, retirado muitas coisas. Mas independente disso, ele conseguiu vender 1.100.000 unidades, ainda mais que Storm 2.
porém sua média nas reviews mundiais foi inferior, 7.6. Antes do lançamento do Storm 3, ele era considerado o ideal para os torneios. Beleza, bora pro próximo. Isso nos traz até março de 2013 com Naruto Ultimate Ninja Storm 3. A história vai da conclusão da luta do Pain, que é o final do Storms 2, até a luta contra o Madara e Tobi. Na verdade, o game até passa o anime no modo história. O modo campanha voltou a ser como ele era antes, com muitos chefes, cutscenes e exploração de cenário, mas não tinha a mesma interação do 1, né? O 1 sempre tem a interação melhor nessa parte de exploração. O lance dos relacionamentos também estava de volta, de dar presente, fazer side mission para agradar os seus amigos, mas você não vai comer ninguém, não se esqueça disso. No game aparecem duas novidades. A primeira delas é que por diversas vezes nós vamos ter que fazer escolhas entre ser herói ou ser lenda. Antes do game ser lançado, essa ideia era vendida como se isso fosse mudar a história no decorrer da campanha. Mas isso não é verdade. A diferença entre esses modos é simplesmente a dificuldade. A situação é sempre a mesma. Ainda não entendi, Zangado. Beleza, eu vou exemplificar já falando da segunda novidade que o game apresenta. Agora, haverão momentos no jogo Hack and Slash, onde você vai enfrentar vários inimigos em um stage normal de batalha, podendo utilizar os jutsus com a mesma jogabilidade, com um acréscimo de movimento novo, onde você pode fazer uma combinação de botões para golpear um a um cada inimigo que está ali. Falando sobre isso e voltando no assunto de lenda, herói, tem um gameplay com o Sasuke logo após o confronto dele contra os 5 Kages, onde ele tem que fugir para pegar o Danzo. Nesse momento ele vai andar por uma espécie de labirinto e vai ter a opção de ser lenda ou herói. Se você for herói, você enfrenta só um grupo de soldados e já era. Se você for lenda, você vai enfrentar 3 ou 4 grupos. Sacaram? As side missions são praticamente idênticas. Algumas batalhas, busca de itens. Agora você também pode comprar cupons de desconto para comprar itens em algumas lojas. No modo história, conforme você vai lutando, o seu HP não regenera mais entre essas batalhas. Então é importante você carregar itens que curam para não ter dor de cabeça. Na tela de versus screen, agora os personagens piscam. Aff, Zangado, grandes bosta. Jovens, eu só estou comentando, né? É uma coisa nova. E olha só, parece que entre os 4 jogos, cara, Storm 3 é o que tem mais loadings. Puta que pariu. Em vez de diminuir, parece que aumentou. Você vê um loading para uma cutscene, daí a cutscene acaba e vem loading para entrar outra cutscene. Nossa. No modo luta, uma novidade é a opção de poder ativar o Awakening logo de cara. Mas não é apelação isso, Zangado? Depende. Se você enfrentar alguém que realmente sabe jogar e você não causar tanto dano, você acabou desperdiçando. Quando você usa o Awakening, você perde os seus suportes e nesse modo você ganha uma nova ação. Cada botão que serviria para invocar um suporte vai executar um jutsu nessa sua nova forma. Quando você finaliza uma batalha usando um Ultimate Jutsu, aparece uma imagem e um áudio do anime do seu personagem falando alguma frase para quem foi derrotado. É uma frescurinha a mais, só que fica legal. Quando você é lançado no ar e certo, o seu suporte entra na frente e leva o golpe por você. Isso é bem legal. Outra novidade é o Ring Out. Agora uma batalha pode acabar bem rapidamente caso você ou o oponente caia fora da arena. Se você for lançado para fora e apertar o botão no momento exato, seu suporte vai se sacrificar por você. Ele que vai cair e é ele que vai sair do combate. Foda. Acrescentaram mais utilidade para os suportes. O jogo contém 80 personagens disponíveis, além de 38 arenas diferentes. Ninja Storm 3, pra mim, é o que tem de longe a melhor campanha modo luta, e a jogabilidade mais balanceada e completa. Lembrando que ele também é o que tem maior número de personagens apelativos, mas os personagens disponíveis no início estão bem balanceados. O jogo apenas seguiu a mesma receita de bolo do primeiro Storm. O jogo foi criado e testes foram sendo feitos, acrescentando e retirando coisas, com detalhes técnicos quanto à jogabilidade, diferenciada a cada jogo. Esses detalhes eu citei agora para vocês. E se o jogo vale ou não a pena jogar? Para os fãs de Naruto, cara, é obrigatório. Só isso. É um game que enche os fãs de orgulho com toda certeza. E para os amantes de game de luta,
Aí é uma jogabilidade muito diferente. Eu recomendo vocês irem lá, baixar uma versão demo na Live ou na PSN, dar uma treinada e ver se o game realmente te agrada no final das contas, certo? Bom, então é isso, jovens, eu espero realmente que vocês tenham gostado. Vídeo de saga dá trabalho, até a traseira para postar ontem esse vídeo, não consegui, não teve jeito, me desculpem. Então eu peço para vocês que avaliem, favoritem e compartilhem, se possível, nas redes sociais que vocês possuem para valorizar o esforço. Esse mês de abril tá recheado, cara, de saga. Até porque tem pouquíssimos lançamentos interessantes por vir. Então é hora de correr atrás mesmo do prejuízo. Mega Man, God of War, Gears of War, Halo e Crysis estão vindo. Além de mais um game de PlayStation 2. Não se esqueçam de conferir todos os links da descrição. Muito obrigado ao Nilo pela força que ele deu no vídeo. Grande abraço a todos vocês, jovens. Tudo de melhor sempre. Beleza então? Valeu, falou e até mais.